Então, bom dia a todos, obrigado pela participação. A gente está começando mais um encontro EDC Lovers. Eu explico toda vez, quando a gente começa esse encontro, que para mim, como CEO, como fundador, é importante ter esse espaço, essa proximidade com os nossos funcionários. Né, eu entendo que a gente tem que se beneficiar das ferramentas novas, modernas, de comunicação. Com a pandemia, a gente aprendeu e viu que a gente pode se encontrar de forma virtual. A empresa que eu criei há 12, 13 anos atrás, a gente nasceu em São Paulo. Hoje a gente tem gente aí espalhado pelo Brasil inteiro, então que bom que com uma ferramenta digital, virtual, a gente pode se encontrar para trocar ideias e experiências. A ideia sempre aqui é trazer um tema votado, escolhido por vocês, para discutir, para ser um lugar de aprendizado e de troca, como uma consultoria de RH, como uma empresa que trabalha na área de prestação de serviço. Eu acho que essa troca de informação, esse aprendizado com o grupo é muito importante. Então, não estou aqui na posição do que a gente vai falar ou do que eu vou falar é o certo, mas estou aqui como alguém que quer estimular um debate, apresentar as minhas ideias e escutar as ideias de vocês. Então, eu gosto sempre de fazer uma rodada rápida de apresentação, porque às vezes tem caras novas, e que bom que às vezes a gente tem pessoas novas. Então, para que a gente minimamente se conheça um pouco, vale sempre, acho que, falar o nome, a cidade, eventualmente o projeto, o cliente que trabalha. Eu começo, daí eu vou chamando aqui em ordem alfabética, que eu vejo aqui na minha listinha de presença. Então, vocês me conhecem, sou Daniel, tenho 43 anos, sou CEO, sou fundador da EDC, moro em São Paulo, então trabalho no nosso staff, no nosso escritório de São Paulo. Próximo, a primeira pessoa aqui da minha lista é Adriana Barbian. Tá no mudo, Adriana. Tá no mudo, Adriana. Agora sim. Agora sim. Sou a Adriana, então, Barbian, trabalho na John Deere de Horizontina, desde setembro do ano passado, né? Então, 5 meses. E isso aí. Muito bom. Todos sabem de onde era o projeto do coração, meu. Ah, que bom. O meu também. Temos o próximo da lista é o Alex. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o Alex, né? Eu sou de Mauá, Grande ABC, e eu trabalho aí na EDC Smart, parte de hunting. Próxima é a Camila Figueira. Bom dia, pessoal. Eu sou a Camila, né? Eu trabalho como compradora na John Deere, no escritório regional da John Deere. Muito bem-vinda. Próxima da lista é Carol. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Carol, faço parte da comunicação da EDC, do time staff. Estou em São Paulo e trabalho na EDC há mais ou menos 1 ano e meio. Próxima é a Daisy. Oi, Daniel. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu fico no cliente John Deere também, líder do projeto aqui interno. E fico na unidade fisicamente de Indaiatuba, no escritório regional. E já vai completar aí 2 anos em agosto deste ano que eu faço parte do time EDC. Muito bom. Próxima é a Elaine. Bom dia, pessoal. Eu sou a Elaine, faço parte do time de recrutamento e seleção aqui da Staff de São Paulo. Estou na EDC parece muito tempo, mas um pouco mais de 7, 8 meses, mais ou menos. Prazer novamente. Obrigado, Elaine. Próximo é o Hugo. Bom dia, pessoal. Bom, eu sou o Hugo, eu tenho 23 anos, quase errei minha idade.
Trabalho aqui no projeto de compras também, na John Deere, só que eu fico aqui na unidade de Catalão, Goiás. Estou na EDC há mais ou menos 1 ano e meio, aproximadamente. Muito bom. Bem-vindo, Hugo, sempre aqui nas nossas reuniões. Próxima é a Letícia. Bom dia, gente. Eu sou a Letícia, eu tenho 21 anos. Eu moro em São Paulo, na Zona Leste. Eu faço parte do time de recrutamento e seleção da EDC, do time staff. E dia 15 completam 5 meses que eu estou na EDC. Muito bom. Por fim, temos a Vanessa. Oi, gente, eu sou a Vanessa, tenho 37 anos. Estou com um sentimento de 10 anos de EDC, mas estou há 1 ano junto ao time aqui e faço parte da gestão operacional agora do time de staff. Muito bem, todos apresentados. Eu fico com um sentimento feliz quando as pessoas falam o tempo que estão na EDC e que parece já que estão há bastante tempo. Não quero acreditar que é muito trabalho, as pessoas estão assim, nossa, tem tanta coisa para fazer. Quero acreditar que é porque eles gostam de trabalhar. A ideia, né, desse encontro é, inclusive, uma forma de reforçar a nossa cultura e os valores que a gente importa. Hoje eu resolvi fazer um pouquinho diferente das últimas conversas. Eu preparei um slide para mostrar para vocês, e daí a ideia é mostrar, vai ser breve, e daí a gente discute um pouco o que cada um entende e reflete sobre esse tema. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu clicar aqui no modo apresentação, vamos ver se funciona. Funciona. Então, o tema escolhido para a gente debater, trocar ideias hoje, é sobre a importância da inteligência emocional no trabalho, né? Aproveitando que eu estou apresentando o PowerPoint, né, a gente viu pelos comentários aí do nosso staff, a gente tem 3 marcas. Então, lembrando, aqueles que não conhecem, a gente é EDC Group, mas ao longo dos anos a gente foi abrindo marcas e outros CNPJs, né? Então, como o Alex comentou, ele trabalha na marca, na EDC Smart, que é uma empresa dentro do grupo EDC, focada em recrutamento. Tem a EDC Engenharia, onde o time de compras da John Deere trabalha, que é uma empresa focada no outsourcing especializado, onde a gente traz um know-how, e BPO, que são como o projeto da John Deere, ou seja, um projeto com líder, onde a gente, além de ter as pessoas, tem a responsabilidade por indicar, controlar indicadores. E a gente tem a divisão que a gente chama EDC Serviços, que é uma clássica consultoria de RH, que vende terceiros e temporários. Nós entendemos que o nosso negócio são pessoas, então dentro de pessoas a gente foi criando e desenvolvendo as marcas, né? Aqui, esse é o último slide da nossa apresentação institucional, mas eu coloquei para que as pessoas que não conhecem um pouco o escritório de São Paulo verem algumas fotinhos, né? Então, essa é a nossa sede em São Paulo, onde nós trabalhamos quase nunca, agora estamos no modelo do híbrido, ficamos mais em casa do que no escritório, mas coloquei aqui a foto. Também tem meu e-mail, daniel.campos, para quem ainda não aprendeu, esse é meu e-mail, vocês conseguem me achar. O tema que foi escolhido, a proposta de conversa, é falar sobre a importância da inteligência emocional no ambiente de trabalho. Eu, como a maioria de vocês conhece, eu tenho formação de engenheiro, né? Eu estudei engenharia de produção, e lá pelo 2º, 3º ano de EDC, ou seja, há 10 anos atrás, eu percebi que a nossa empresa era uma empresa que o pilar do sucesso da empresa seriam pessoas. E para que eu conseguisse continuar com o meu sonho de criar uma empresa, eu falei, eu tenho que estudar assuntos de pessoas, eu tenho que estudar RH. E daí eu fui fazer mestrado acadêmico na área de RH, fiquei lá 3 anos estudando RH, e é um tema que me apaixona, desde que eu comecei o mestrado lá em 2013, é um tema que eu gosto, que eu leio, e que, de novo, faz parte do meu dia a dia.
Eu achei que valia a pena, para a gente discutir, falar um pouco o que eu li, já vi, sobre os tipos de inteligência, né? Tá muito na moda falar também de inteligência emocional, mas eu acho que vale a pena apresentar um pouco como eu vejo e o que eu tenho lido sobre isso. Então, a gente pode pensar que os tipos de inteligência hoje que a gente mais escuta no mercado são 3 tipos de inteligência. Tudo começou lá há um tempo atrás, lá pelos 1950, 1940, quando, né, a ciência começou a medir a capacidade, a inteligência das pessoas, né? Foram percebendo que tinham pessoas que tinham mais inteligência que as outras e que quiseram criar uma forma de medir isso, que foi o primeiro tipo de inteligência que começaram a medir através do QI, que é o coeficiente de inteligência, né? O QI, essa forma de inteligência que assim, se difundiu e se falou muito, ela está muito ligada ao o que? É a atividade, o que você precisa fazer. Então, o QI, essa forma de inteligência, mostra muito o que fazer. O mundo do RH, a gente está falando de a inteligência para ter sucesso no trabalho. Para ter sucesso, você precisa passar nas vagas, você precisa sobreviver ao ambiente corporativo. O mundo de RH, eu que vim de fora, não sou nativo, não fiz carreira, nunca trabalhei como RH em empresa, né? Eu de engenheiro virei dono. É um mundo, olhando de fora, cheio de modismo, né? Então, já teve, por anos no mundo de RH, o modismo de aplicar teste de QI, onde no descritivo do cargo, na forma com que o RH avaliava quem poderia ser promovido, quem ia ser aprovado na vaga, quem teria sucesso, né, que é um dos temas que a gente vai falar, era muito atrelado ao QI. Se aplicava testes, né, se você tirou acima de tanto, você está qualificado ou não, né? As empresas, as faculdades, as pós-graduações divulgavam, não, os nossos alunos, em média, têm tanto de QI. Então, o mundo de RH é permeado por esses modismos e, por muito tempo, teve o modismo do QI, porque foi a primeira forma de inteligência que criaram um indicador, criaram lá o índice tal do QI, e isso foi. Eu digo que, assim, a vida, o legal de ser humano é que nós somos, nesse planeta, né, a espécie com maior capacidade de adaptabilidade e com capacidade de inteligência, de transformar o meio, né, que o ser humano não é o animal mais forte, não é o animal que vive mais, não é o animal que tem mais assim, atributos físicos, mas foi o animal que mais se deu bem aqui na Terra pela nossa capacidade de interpretar e mudar a realidade, mudar o contexto, mudar o mundo, transformar, plantar, fazer agricultura, criar energia. E quando a gente fala que a gente vai transformar toda essa complexidade, toda essa capacidade nossa do ser humano num único índice, a gente vai resumir tudo que o ser humano sabe fazer, né? E está bilhões de anos aqui sobrevivendo e evoluindo num único índice. É claro que o que vai acontecer? Vai dar errado, né? O que aconteceu? Passou um tempo, o pessoal, as empresas, os teóricos perceberam, nossa, esse cara foi muito bem no teste de QI, mas ele não está performando bem, ele não virou um bom aluno, ele não virou um bom gerente, ele não é um bom chefe, ele não é bom nada. Deu errado, né? E daí a ciência, né, os estudiosos falam, então a gente tem que buscar. Vamos buscar uma outra solução, tem que achar esse negócio só de QI não tá bom não para nós. Então vamos trabalhar, então, daí descobriram, né, tem um livro clássico do Daniel Goleman, que chama Inteligência Emocional. Ele não foi quem inventou,
mas foi quem difundiu esse conceito de forma mais ampla, né? Ele era um professor, talvez, que escrevia melhor e mais comunicativo do que o pesquisador que inventou o conceito de inteligência emocional. Ele levou a fama de criador, mas não foi ele. Então, daí, surgiu, aí nos anos 80, 90, então, o tal da inteligência emocional, que diz muito a respeito do como fazer, né? A gente começou a avaliar, estou contando aqui uma história, né? As pessoas inteligentes sabem o que fazer. Quando também as tarefas que eram designadas eram tarefas individualizadas e unitárias, o cara sabia fazer, ele fazia e entregava. O mundo foi crescendo, as relações de trabalho, as relações de produção foram ficando complexas e conectadas, então eu sei o que fazer, mas eu tenho que fazer no coletivo, e é o como fazer, né? Como eu vou entregar isso? Eu sei fazer isso, mas eu dependo do outro. Como eu vou pedir isso para o outro? Então, a inteligência emocional trouxe esse aspecto de como a gente realiza as nossas tarefas. É sendo duro, é sendo rigoroso, ou é sendo empático? Então surgiu, né, atributos como empatia, resiliência, todos esses atributos, adjetivos, muitos eu nem sabia que existiam, ou seja, foram criando e pesquisando um monte de atributos e características da emoção que diz respeito a como a pessoa consegue se relacionar e entregar aquela tarefa. De novo, o que aconteceu? Passa o tempo, a complexidade da nossa vida, a quantidade de conexões que a gente vive nesse mundo, o que aconteceu? Não foi suficiente como fator preditivo de sucesso, né? Todo mundo na vida, né, a ciência, o cientista gosta de falar, se eu faço A, acontece B. Então, quem tinha QI de 200 era para ser gênio, professor com doutorado ou CEO de empresa. Deu errado. Daí falou, não, então agora nós vamos combinar o A com B. Quem tem A e B vai dar certo. De novo, assumindo que nós somos um ser aqui de milhões de anos de evolução, o que aconteceu de novo? Não deu certo. Né? A gente está tentando traduzir a complexidade das nossas relações em 2 indicadores. O que a ciência faz? Então, continua buscando explicações para os fenômenos, para a relação, por que tal pessoa deu certo na empresa, por que aquela contratação, mas o Joãozinho era tão bom, ele era de alta performance naquela planta, foi transferido de Horizontina para Indaiatuba, o que aconteceu? Não performou. A identidade de um dia não performou. Era o melhor gerente lá em Horizontina, trouxe para cá. Não deu certo. Então, a ciência, as relações, os fatos foram instigando as pessoas a acharem mais explicações. E daí, o termo mais recente o modismo, eu acho que guardem bem isso, né? O mundo do RH gosta de modismo, gosta de nome, agora todo mundo só falava de QI, daí todo mundo só falava de emocional. Daí, resolveram criar essa tal da inteligência social, né? Então, nos artigos, nos livros mais recentes, aparece isso. Muito reflexo do que a gente vive e vê que a nossa vida, através de um troço que se chama rede social, a gente descobriu outras formas de relacionar, outras formas de se conectar. E a ciência, para não ficar para trás, falou, não, então também temos que ter alguma coisa de social, senão esse negócio só de rede social não pode ficar na nossa frente. E o social, a inteligência social, o que né, o jargão de mercado chama de inteligência social, vai dizer respeito sobre com quem você faz. Né? Então, aqui a gente já começa, até onde eu consegui ler e buscar, a gente a ciência avançou, ou seja, a forma da gente descrever as nossas relações conseguiu, eu falei, não, vou criar esse tripé aqui para a gente falar de que quando a gente está falando
de sucesso no trabalho, de sucesso nas nossas relações interpessoais, eu acho que a gente tem que lembrar que vai ser a composição de o quão inteligente eu sou, ou quanto capacidade de entender o que eu tenho que fazer, a capacidade que eu tenho de como eu entrego essa mensagem, como eu entrego esse conhecimento, como eu entrego essa atividade que eu sei fazer, e como ninguém faz nada sozinho, né, o mundo é conectado, as empresas são conectadas, matriz, filial, um monte de gente trabalhando junto, tem que entender como eu estou preparado, como eu lido com essas relações humanas, com quem eu estou me relacionando e quais são os vínculos que eu estou estabelecendo com essas pessoas. E daí, então, eu coloquei que, assim, o tema é falar de inteligência emocional, sucesso no trabalho. Quando eu fui me aprofundar, eu falei, devia ter só trocado o título do EDC Lovers para falar as inteligências que levam ao sucesso, né? Mas eu falei, a Carol já divulgou, deixa só a inteligência emocional. O que eu quero compartilhar com vocês, do que eu fui buscar de novo, o que eu busquei e quero compartilhar. Daqui a pouco a gente fala e escuta um pouco o que cada um de vocês traz. Que quando a gente está buscando sucesso, e sucesso no sentido de realizar algo e atingir o objetivo. Eu não estou falando de sucesso do dinheiro, né? Ou seja, sucesso eu tenho um objetivo e eu chego a este objetivo, né? Qualquer que ele seja um objetivo pessoal, ou espiritual, financeiro. É composto desse equilíbrio entre as 3 inteligências que hoje já estão mapeadas, o QI, a emocional e a social. E para, assim, finalizar essa introdução que eu quis fazer e poder escutar um pouco e aprender com vocês, o que eu li de mais recente a respeito dessa forma de apresentar os tipos de inteligência é que antes de existir a inteligência, antes de existir tudo, o que existe é a realidade, ou seja, é o mundo, é o momento, é o que você está vivendo, ou seja, tudo isso são índices obtidos através de testes, metodologias, mede o QI de um jeito, o QE do outro, o QS, o coeficiente social de outro. Mas antes de tudo isso existir, existe a realidade, onde você está, se você está com calor, com frio, se você está num lugar quente, se você está feliz, triste. E que para que esse triângulo, que esse tripé pare em pé, a realidade, a pessoa tem que enxergar na realidade dela uma possibilidade de sucesso. Quando eu estava lendo, tem alguns exemplos. Tem pessoas que são brilhantes em todas essas áreas, mas por alguma razão da realidade, do momento, da vida que ela está enfrentando, a pessoa, eventualmente, vamos dar um exemplo, ficou deprimida. Não importa quão inteligente ela seja em termos de QI, não importa o quão empática, resiliente ela foi em outras épocas da vida, não importa que ela sabe, tem todas as conexões, conhece todo mundo no mercado. Se a pessoa não enxergar dentro da realidade dela uma possibilidade, um caminho de saída, ela pode pontuar bem nesses 3 pilares, ela não vai conseguir mover, ela não vai conseguir ir para o sucesso, no sentido de realizar a tarefa. Então, eu coloco essa frase final, que foi, de novo, as coisas mais recentes que eu li e busquei, que é preciso enxergar na realidade que você está, que o sucesso é possível. Porque sem isso não adianta ter essas 3 inteligências, né? O seu cérebro, o conjunto dessas inteligências não vai te mudar. Eu, só dando uma última pincelada, eu gosto muito e estudo bastante uma linha de pensamento que se chama da psicologia positiva, de enxergar o lado bom das coisas de uma forma ultra mega blaster simplista, assim. Então, eu entendo
e gosto, e quis trazer essa frase para vocês, não adianta a pessoa ter todas as caixas de ferramentas, a ferramenta da inteligência, a ferramenta do relacionamento, a ferramenta do comportamento. Se ela não enxergar que ela é capaz, nada vai acontecer. Então, quando a gente está, cada um buscando sucesso em sua vida pessoal, em sua vida profissional, eu acho que a importância e a reflexão que eu quis trazer hoje para vocês, e agora a gente vai escutar um pouco os comentários, é isso. É que, talvez como tudo na vida, como a biologia nos ensina, que o que gera o universo é esse equilíbrio, né? Quando uma coisa está muito desequilibrada, vem outra e compensa, né? Assim que o organismo, a biologia, o negócio funciona. Então, que essa busca por equilibrar as várias inteligências, as várias interfaces de relações que a gente tem, é que vão levar ao sucesso. E uma atitude de responsabilidade pelo próprio futuro. Tipo, eu posso, então eu vou enxergar uma alternativa e daí a roda começa a andar. Porque se a gente, né, é que nem eu tenho filho pequeno, às vezes você quer ensinar uma coisa para o filho pequeno. Se ele não tem atitude de querer aprender, você pode ter feito a melhor coisa, explicar com a maior boa vontade do mundo. Talvez algum de vocês sejam professores ou também tenham filho. Então, no caso da criança enxergar a realidade. Cara, eu posso aprender, eu quero dar esse passo. Abre lá uma caixa na cabeça e daí ela está aberta a receber a aula, o ensinamento. Então, é isso que eu quis trazer para vocês. Eu vou parar de compartilhar, assim eu enxergo vocês melhor. E deixo, então, essa provocação aqui para a gente trocar ideia de o que vocês acham das formas de inteligência para fazer a gente atingir o sucesso. Não precisam falar todos ao mesmo tempo, né? Eu tenho um comentário / reflexão, que muito se fala sobre a inteligência emocional, e eu acho que ela está intimamente ligada a gente conseguir separar os nossos problemas pessoais do trabalho, né? Não deixar isso afetar no trabalho. Só que, ao mesmo tempo, eu sinto que, tipo, em cima disso tem uma cobrança muito grande em a gente ser perfeito. Quer dizer, a mãe morre e você não pode ficar abalado e interferir no trabalho. Só que, gente, não é assim, né, que funciona. A gente vai ficar abalado. Eu sou, particularmente, uma pessoa extremamente emocional. Eu tenho muita dificuldade de separar as coisas, porque eu fico abalada real, assim, sabe? É um ponto fraco, assim, que eu tenho. Aí é mais ponto de reflexão. Pegando um gancho do que a Carol falou sobre a questão emocional, é um ponto também que a gente precisa ser reflexivo todos os dias, olhar para dentro de si, entender o que sente, entender o que quer, entender como lidar com esses sentimentos. Hoje eu faço essa reflexão constantemente, porque eu tenho um time aqui excepcional dentro da John Deere, e que cada um está passando um dia por um estado diferente, uma situação diferente, uma rotina diferente, dentro e fora da empresa. Então, eu busco esse controle constantemente das emoções, das minhas próprias emoções, do meu próprio eu, para que eu saiba como me posicionar, ter essa inteligência de falar com eles, deixando esse meu eu um pouco de lado, para que eu consiga ajudá-los, entendendo e me colocando no lugar deles, tendo essa empatia. É muito bom esse ponto, Carol, que você trouxe, porque o lado emocional, ele define a gente em muitas situações, né? Tem momentos de tragédias que algumas desmaiam, outras colocam a mão na massa, vão na frente e vão tentando ajudar. Só que tudo isso é a questão do controle, realmente. E ainda falando sobre uma parte que o Daniel comentou, sobre espiritualidade. É um dos pontos também que hoje eu vejo que faz grande diferença em todas as áreas da vida. Quando você tem ali independente, não é religião, tá, gente, que eu tô falando de questões espirituais, do que você busca, do que você se alimenta. Porque o coração é exatamente isso. O que você colocar para dentro, o que você se alimenta, é o que o seu coração vai refletir todos os dias. Então, se você está espiritualmente ali preenchido, está bem consigo mesmo, todas as outras coisas vão fluir um pouco melhores ou muito melhores. Então, nesse ponto que o Daniel trouxe, eu acredito que tudo começa dentro da gente.
tudo começa ali primeiro olhando para si, e depois as outras áreas, com questão do social, enfim, é um pouco aí do que eu entendo dentro desse tema de hoje. Eu queria fazer um comentário no que a Carol falou. Assim, os 3 pontos lá, aquela figura que eu mostrei e onde eu li, explica bem, nós somos um ser único, integral, inteiro, íntegro. Então, não dá para falar, eu estou abalado emocionalmente, mas eu chego aqui no trabalho e faço tudo o máximo, ou eu estou chateado porque as minhas relações interpessoais com os meus amigos estão ruins, mas eu não vou deixar isso me abalar. É tudo interconectado, é uma peça só. Falando como engenheiro, e eu li, e por isso que eu desenhei o triângulo, que o que ele fala é que o sucesso, o tamanho do sucesso é a conta da área, né? A área é o que preenche o triângulo. Então, se você pegar um dos vértices do triângulo e zerar, a área é igual a 0. Ou seja, não adianta você querer ter sucesso ou conseguir atingir as suas metas se um dos pontos está zerado. Se você está arrasado emocionalmente, a área, né, ou seja, o pontinho do emocional vai a 0. E daí, na hora que você dá a multiplicação para calcular a área do triângulo, qualquer multiplicação que você multiplique por 0, a conta inteira vai dar 0. Então, é isso, é tudo conectado. E neste mesmo conceito de área, se você assim puxa uma parte, você é muito forte em QI e você tem pelo menos um nível razoável dos outros, a sua área aumenta, porque você aumenta, né, o tamanho do seu triângulo, você puxa uma perninha mais para um lado. Então, a área daquele triângulo fica maior. Então, não é que a pessoa, a gente não precisa ser um triângulo equilátero dos 3 lados iguais. Cada um, na sua individualidade, vai puxar o vértice um pouco. Tem pessoas que são muito boas no QE, outras boas no QI. O que não pode é achar que são coisas separadas e que um pode ser 0. Não, é esse, na minha opinião, é esse equilíbrio. Fala, Alex. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Em relação à inteligência emocional, eu acredito que é um processo de desafio diário. Então, a gente nunca consegue chegar ao estado perfeito, né? Porque é algo muito variado. Então, tem dias que você vai estar super bem, tem dias que, por conta de alguma adversidade, você não vai estar tão bem assim. E, tipo, socialmente falando também, o homem, no caso, a sociedade meio que dita que a gente não pode chorar, né, e não pode sentir, etc. E, tipo assim, gente, que bom que isso tá sendo quebrado, sabe, de um tempo pra cá, que, tipo, a gente tem sentimento, a gente pode chorar, e não é sinal de fraqueza, é sinal de ser humano, sabe, e demonstrar humanidade, né. E eu, pelo menos, uma coisa que acontece comigo, que eu não sei se mais alguém se identifica, é que, por exemplo, se algo dá errado no meu dia, tipo, isso me abala, dependendo do nível, me abala muito, e eu só consigo reiniciar no dia seguinte. Então eu sou assim, tipo, eu preciso dormir pra, tipo, no dia seguinte eu estar 100% bem novamente, porque quando acontece assim, eu não consigo, às vezes, lidar com aquela situação e, tipo, já colocar ela na caixa e falar, não, depois eu te organizo. Não, aquilo fica perdurando e eu só consigo reiniciar no dia seguinte. Fala, Adriana. Assim, achei a fala da Daisy muito apropriada. Também pesquisei sobre o assunto, né? Embora, como o Daniel disse, é um tema, vamos dizer, é um modismo atual, mas é um estudo que já vem de anos, né? É comportamental. Então, a inteligência emocional no dia a dia, no administrar conflitos diários, saber resolver conflitos que surgem, na minha opinião, independe do QI, tá? Porém, as pessoas muito tempo atrelaram esse tipo de comportamento a uma pessoa com o QI reduzido, e não, no meu ver, eu não acredito que seja. Então, eu gosto muito de uma frase até de Aristóteles que fala sobre isso, que diz que qualquer um pode zangar-se, né? Isso é fácil. O difícil é zangar-se com a pessoa certa, na hora certa, no momento certo,
né? Isso é o difícil, e da maneira certa. Então, a dosagem das coisas, como você administra esse tipo de conflito, é que vai te dizer se você é uma pessoa inteligente, emocional ou não, né? Se a tua inteligência emocional está realmente sendo eficaz. E é um processo diário, de treinamento diário, de adaptação, é você se autoconhecer e saber até onde vai o seu limite, e não é fácil, né? Por mais que tenha intempéries, que tenha situações que fogem do teu controle, se você se autoconhece, você consegue criar situações de sair dessas armadilhas, vamos dizer, que te tira do foco. Então, era essa a minha colocação. Eu acho que o QI ali muito bem abordado pelo Daniel, há muito tempo foi trabalhado pelos estudiosos como sendo esses testes de inteligência, como sendo crucial para uma pessoa ter uma boa colocação ou não na empresa. Mas o equilíbrio emocional é que realmente dirige a pessoa dentro de um trabalho, né? Então, hoje eu acho que o foco do RH está mudando um pouco mais para comportamento do que por esse tipo de inteligência, porque é adaptável, né? Você consegue evoluir em conhecimento e adquirir conhecimento, mas o teu equilíbrio emocional é um trabalho diário, constante seu, né? E eu acho que as empresas, elas podem criar situações para, eu já estou me estendendo, já vou parar, para amenizar isso tudo com critérios, com protocolos, porque eu acho que o desequilíbrio ocorre quando uma pessoa quer se sobrepor à outra. Então, se você tem um método, você tem uma metodologia de trabalho, você tem uma instrução de trabalho, você sabe aonde tu pode chegar. Então, se a outra pessoa quer vamos, entre aspas, dizer, se prevalecer, ou te tirar do foco, ou te tirar do teu equilíbrio emocional, você busca nas instruções do teu trabalho a saída, né? Parei. Só um comentário provocativo que eu achei muito legal o que a Adriana falou. Então, não é só um, né, que ela falou, usavam bastante QI, o emocional hoje tem bastante peso. Está super em voga falar da inteligência artificial. É inteligência, é o tal do QI, é o tal do chat GPT e todas as outras formas de inteligência. O que nos diferencia como ser humano, que tem os 3 pilares, vai ser a nossa capacidade de, né, equilibrar e usar esses 3 pontos. Cara, que bom que agora inventaram um robô que trouxe um monte de inteligência. Ele não vai tirar o meu emprego, porque ele pode ser ótimo em QI, ele vai tirar não 200 na prova de QI, ele vai tirar 1000 na prova de QI, mas ele não vai ter o emocional e não vai ter o social. E quem souber, de novo, usar das ferramentas melhor e equilibrar esse triângulo, eu acho que é o futuro. Por isso que é divertido ser humano. Pode vir o robô que for, que bom. Agora, essa parte chata de fazer um monte de conta, agora tem alguém que faz mais rápido que eu. Mas ele não faz esse balanço do emocional, do social que a gente sabe fazer também. O que vai dar ruim é a pessoa que não souber usar a tecnologia, um robô super inteligente, e quiser competir com o robô fazendo a conta na mão. Daí esse ficou para trás. Mas a pessoa que souber, tem alguém com QI melhor que eu, que é uma ferramenta, deixa eu plugar ela aqui no meu sistema e usar, eu acho que vai prosperar. Pode falar, Camila. Quando a gente fala de inteligência emocional, é mais como a gente lida com a parte externa, né? E além desses outros pontos que foram levantados. Eu sempre fui muito a pessoa que eu avalio as situações, tudo que está acontecendo em volta, e eu vejo como melhor eu posso reagir a isso. E a gente sabe que às vezes no trabalho a gente consegue dar 100% todos os dias, do nosso melhor, mas nem sempre o 100% da gente por conta de como a gente se sente, de acontecimentos e afins. Fugindo um pouco do que foi comentado, eu acho que uma coisa que influencia bastante são também as pessoas que estão à nossa volta e como elas influenciam a gente. Porque para algumas situações eu aprendo muito pelo exemplo. No time que eu estou hoje com a líder, que é a Daisy, às vezes acontecem algumas coisas e a forma como é conduzida me faz enxergar de maneira diferente de como eu reagiria há um tempo atrás. Então,
é como a gente se vê e como a gente também vê o outro. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa consideravelmente muito calma, mas eu também sou bastante ansiosa para algumas coisas. E ela vem, me segura minha mão e fala, Cá, calma, vamos tentar focar dessa forma aqui, olha, desse jeito tá dando certo, mas e se a gente tentar olhar para esse outro lado? Então, às vezes, porque a gente se enxerga muito de uma forma, e às vezes o outro enxergando a situação como um todo, também é bastante válido. Não sei se faz sentido, acho que fez, né, pessoal? Para mim faz super sentido que você trazer o lado do com quem você trabalha, com quem você aprende, é uma inteligência. A gente tem inúmeros casos de pessoas que se fizeram na vida sem o tal do QI, sem a inteligência formal, mas são pessoas espertas, inteligentes, porque elas souberam trazer para a vida delas influências do social com quem. Então, que legal que aí na relação que se criou, você consegue aprender e tenho certeza também ensinar coisas para o time, para a Daisy. Eu acredito muito nisso. Se apoiar nas boas pessoas, nos bons exemplos. E uma frase também é, se você quer se apoiar nos bons exemplos, você tem que também fazer o oposto. Você tem que afastar, na minha opinião, do seu círculo, os maus exemplos. Porque senão aquele negócio está ali, né, urubuzando, voando em volta de você. Então, assim como todo mundo fala, não, busque os bons exemplos, eu, como líder, como pai, eu também sempre falo, busque os bons exemplos, né, o social com quem você está, mas também afaste, tire do convívio os maus exemplos. Sim, ou aprender desculpa, Cá, ou aprender com um lado também que não é bom, que não agrega, para não aplicar e não fazer, não repetir com ninguém, né? Porque a gente também precisa conviver com pessoas que são difíceis, vamos dizer assim, e ali tem coisas e situações que vocês não concordam, nós não concordamos, e não tem como desfazer aquele convívio, né? Ainda mais um trabalho, enfim. Então, usar daquilo como aprendizado, para não replicar na vida e nem profissionalmente com ninguém, e, enfim, como o Daniel falou, né, afasta isso. Muito bom ponto. Pode falar, Cá, desculpa. Eu quis trazer esse ponto, na verdade, porque pelo menos pelo meu círculo social e pelo que eu vejo no LinkedIn, as pessoas, elas estão comentando muito sobre ambientes tóxicos. Às vezes tem aquelas pessoas que acabam desenvolvendo um burnout. E aí, por mais que você se esforce 100%, por mais que você tenta entender o todo, tenta entender as situações, trabalha o máximo que você consegue, o máximo que dá, o máximo de tudo, você acaba se sobrecarregando. E às vezes você sair até de um clima tóxico, né? Ou então ter alguém que te oriente, alguém que mostre para você as coisas faz bastante diferença. Era isso. Muito bom. Mais algum comentário? Pessoal, então vou dar um spoiler do que a gente fez ano passado. A EDC, todo ano a gente tenta fazer uma pesquisa, e escrever um artigo e analisar os dados, né? E a Camila me lembrou, porque ela falou de burnout, e a gente pesquisou, né, durante dezembro e janeiro, mandamos formulário para um monte de pessoas, conseguimos ter um bom número de respostas, que é um estudo que a EDC fez sobre o que se fala no mercado, que é o quiet quitting e o burnout, né? Então a gente fez perguntas sobre esses dois fenômenos que a gente está vendo no mercado de trabalho. Está tabulado, os resultados estão muito legais, tem números de burnout ali interessantes. A gente vai divulgar provavelmente semana que vem, via a nossa assessoria de imprensa, e a Carol daí vai mandar via assessoria de imprensa, LinkedIn e tal. Então, esse é um assunto que a Camila trouxe, às vezes, do burnout, que tá lá, aparece na nossa pesquisa, e dando um spoiler, a gente vai divulgar a partir da semana que vem. A última pesquisa que a gente fez ano passado, né, com a ajuda da assessoria, foi publicada na Forbes, né, na revista online da Forbes.com.br, ou seja, uma chancela de que foi bacana o que a gente fez. Esse ano também vamos tentar emplacar em boas mídias, em boas
em boas mídias especializadas que a nossa pesquisa também apareça. Vocês, claro, ajudem a Carol, curtem, comentem, encaminhem, né? Assim que o social funciona. Eu estou muito feliz com a troca de hoje, agradeço a abertura e a disponibilidade de vocês de trazerem as opiniões, colocarem na mesa os assuntos, sejam pessoais ou profissionais. Eu acredito que o aprendizado é compartilhado, né? É do ser humano aprender compartilhando. Então, obrigado por terem separado um tempo na agenda de vocês para compartilhar o conhecimento conosco, para a empresa como um todo. Para mim, eu vejo como muito importante. A Carol gravou, então depois ela manda o link para vocês, se quiserem indicar para algum colega, alguém que não participou, vai estar disponível. Um excelente dia a todos. Daqui a uns meses a gente se vê de volta em outra reunião como essa. E sigam aí, acompanhem as redes, a Carol fazendo super trabalho para manter vocês informados. Ótimo dia a todos. Obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada. pessoal. Bom Até mais, trabalho. pessoal. Tchau, tchau.